Neste vídeo, vamos continuar a falar sobre análise de circuitos de corrente alternada e o conceito de impedância. Impedância como a razão entre tensão e corrente. Vamos lembrar que estudamos a impedância dos nossos componentes para sinais senoidais ou cossenoidais, ou seja, sinais definidos como, por exemplo, cosseno de alguma coisa como ômega-t mais um ângulo fase φ. Vamos nos lembrar também de que podemos usar a fórmula de Euler para decompor a cossenoide em duas exponenciais complexas, que ficaria, neste caso, cosseno de ômega-t mais φ igual a meio vezes e elevado a mais j ômega-t mais φ, mais e elevado a menos j ômega-t mais φ. E quando usamos a fórmula de Euler, nós gostamos muito de colocar estes termos em equações diferenciais. E quando temos este termo com o sinal de mais ou este com o sinal de menos, a matemática é exatamente a mesma, exceto pelo sinal de menos. Então, vamos colocar foco nas contas envolvendo este que tem o sinal de mais no expoente. E por isso fizemos o conceito de impedância sobre este sinal de entrada para tensão ou corrente. Vamos aproveitar para relembrar que para o resistor, a impedância é simplesmente a sua resistência, Z igual a R. No caso do indutor, a impedância do indutor, Z, é igual a J ômega L, sendo L a indutância desse indutor. E para um capacitor de capacitância C, a impedância é 1 sobre J ômega C. Temos, então, as impedâncias dos nossos três elementos favoritos, elementos passivos, componentes passivos de circuitos. A unidade de medida da impedância é ohm. No resistor, estamos falando simplesmente da lei de Ohm. E usamos a mesma unidade para indutores e capacitores, já que estamos falando da razão entre V e I. Mais adiante no vídeo, eu quero olhar qualitativamente para as impedâncias destes elementos, e especificamente o que acontece como temos uma faixa de valores para ômega, que é a frequência do sinal de entrada. O que acontece para a frequência zero, frequência baixa, frequência alta e frequência infinita. Então, vamos lá trabalhar com isso. Vou fazer uma pequena tabela, colocar aqui frequência zero, baixa, alta e infinita. Lembrando que estamos fazendo uma análise qualitativa. Aqui estão valores, uma faixa de valores para ômega. Vamos começar pelo resistor, lembrando que a impedância do resistor é simplesmente R, a sua resistência. Quando a frequência é zero, para o resistor, estamos falando simplesmente de um circuito de corrente contínua, um circuito DC, a impedância do resistor vai ser a própria resistência. Mesmo quando tivermos uma frequência baixa, alta ou muito alta, ou seja, infinita, nós vamos ter a impedância do resistor como R. Observe que a impedância do resistor não depende da frequência, ela não varia. Vamos para o indutor. O indutor de indutância L, a sua impedância é Z igual a J ômega L. Lembre que ômega é a frequência e é para ela também que estamos olhando. Sejamos um pouco mais específicos. No caso do resistor, isso não faz diferença, mas aqui para o indutor faz. Vamos tomar apenas o módulo, a magnitude da impedância. Se a impedância do indutor é J ômega L, então o seu módulo é simplesmente ômega L. É para ele que vamos olhar. Dessa forma, se ômega, que é a frequência, for zero, o módulo da impedância também é zero para o indutor. Se a frequência for pequena, podemos deduzir, então, que a impedância, o módulo da impedância do indutor também vai ser pequena, vai ser baixa. Se a frequência é alta, então, o módulo de Z para o indutor também vai ser um valor alto. Falando de uma frequência infinita, ômega é infinito, portanto, o módulo de Z, o módulo da impedância para o indutor, também vai ser infinito. Agora, para o capacitor, lembrando que o módulo de Z vai ser, então, 1 sobre ômega C. Quando a frequência é zero, teríamos 1 dividido por zero no módulo da impedância, e isso tende a infinito. Se a frequência for um valor baixo, 1 dividido por um valor muito baixo vai dar como resultado uma impedância
alta. Por outro lado, se a frequência for um valor alto, 1 sobre um valor alto resulta numa impedância baixa. Seguindo o mesmo raciocínio, se a frequência tende a infinito, 1 sobre infinito tende a zero. A impedância seria zero. Com esta tabela, podemos olhar para algumas palavras, alguns jargões típicos do trabalho envolvendo esses elementos em circuitos de corrente alternada do pessoal da engenharia elétrica. Veja que R é R em qualquer frequência. A impedância do resistor não depende da frequência. Por outro lado, aqui no indutor, de acordo com a frequência, a sua impedância é alterada. Então, em frequência zero ou em frequência baixa, a impedância do indutor é um valor zero ou muito pequeno, e isso significa que ele atua como um curto-circuito. De maneira análoga, se a frequência for alta e a impedância também vai ser muito alta para o indutor, ele atua como um circuito aberto. Vamos analisar agora para o capacitor. Um capacitor com frequência zero tem uma impedância que tende a infinito. E isso significa o quê? Isso significa que nessas condições, ou seja, com frequência muito baixa, o capacitor é um circuito aberto. Então, para frequência zero ou frequência baixa, capacitor representa um circuito aberto, porque a sua impedância é muito alta. Por outro lado, para frequências altas, a impedância do capacitor é bastante baixa, ou se a frequência tende a infinito, a impedância do capacitor tende a zero. Portanto, nestas duas situações, nós dizemos que ele se comporta como um curto-circuito. Eu estou colocando isto aqui para você porque, com frequência, engenheiros mais experientes falam com iniciantes, dizendo, por exemplo, que o indutor atua como curto-circuito em baixas frequências. E eu queria mostrar para você de onde vêm essas ideias, de onde vêm esses termos. E estas não são simples ideias. Você viu que dependeram de um trabalho sério para chegar a essas conclusões e criar, então, essas expressões mais familiares. Espero ter ajudado você a enxergar isto dessa forma. Até o próximo vídeo!